Olá a todos, meu nome é Gabriel, eu sou aluno de pós-graduação no programa de Fisiologia Geral do Instituto de Biociências da USP, e o trabalho que eu trago aqui hoje tem como título Variação sazonal da comunidade procariótica associada à esponja marinha Aplisina fulva. Antes de começar, é necessário explicar exatamente o que é uma esponja. As esponjas são animais que pertencem a um filo porífera. São organismos filtradores, sésseis, que têm uma altíssima diversidade de formas e tamanhos e podem habitar tanto ambientes marinhos quanto ambientes de água doce. As esponjas são animais basais. Nessa filogenia, vocês podem ver que eles foram os primeiros animais a se diversificarem dentro de metazoários. São organismos que passaram por diversos eventos de extinção e ainda têm muitos mecanismos fisiológicos ainda desconhecidos por nós. Além disso, hoje nós temos o conhecimento de que até 35% da biomassa desses animais pode ser composta por micro-organismos que desempenham papéis essenciais no funcionamento da esponja como um todo. Nesses organismos existem uma ampla variedade de bactérias, arqueias, fungos, protistas e vírus, muitos ainda desconhecidos pela ciência. Então, pensando nessa diversidade, a principal pergunta desse trabalho foi tentar entender como a microbiota dessas esponjas, mais especificamente a porção procariótica, se comporta ao longo das 4 estações do ano. E para responder isso, nós usamos a esponja marinha Aplisina fulva como animal modelo. Nós coletamos esse organismo na Praia Preta, no município de São Sebastião, no litoral paulista, e o nosso design experimental consistiu em coletar 5 amostras dessas esponjas ao longo de um ano. Começamos então no outono de 2019 e terminamos no verão de 2020, totalizando então 20 amostras de tecidos de Aplisina fulva coletados. Em seguida, nós fizemos o sequenciamento Illumina da região V4 do gene 16S-rRNA, um gene muito conservado e utilizado nesse tipo de investigação. Aplicamos a pipeline Search, o Noise Tree, e classificamos as ASVs geradas usando uma pipeline chamada BLCA. Por fim, fizemos uma análise da comunidade procariótica associada, composta principalmente por bactérias e arqueias. Então, frente a esses dados gerados, nós nos perguntamos como os filos procarióticos se comportam ao longo das estações. Nesse gráfico, nós podemos ver que, pelo menos ao nível de filo, aqueles que já eram dominantes, como cloroflexota e proteobactéria, se mantiveram estáveis. Por outro lado, um padrão interessante foi percebido. Ao longo do inverno, primavera e verão, a abundância das bactérias do filo Firmicutes diminuiu, enquanto a abundância de arqueias do filo Thermoproteota cresceu durante o mesmo período. E, ao nível de classe, um padrão bastante semelhante ao anterior também foi visto. A abundância das classes bacterianas Anaeroline e Bacilli diminuiu, enquanto a abundância de arqueias oxidantes de amônia, mais especificamente nitrososféria, cresceu. Agora, no que tange os diversos indicadores de diversidade alfa utilizados para avaliar essa comunidade procariótica associada, nós vemos que a riqueza de espécies observadas e índices como Shannon, Shaw, ACE, Simpson, entre outros, se mantiveram estáveis ao longo do ano, indicando que a abundância e riqueza de espécies não se alterou durante o período analisado. Por um outro lado, ao avaliar a composição dessa comunidade entre as diferentes estações, nós percebemos que as amostras coletadas no outono são diferentes significativamente daquelas coletadas no verão. Em contrapartida, as amostras do inverno e primavera se sobrepõem. Então, em síntese, a partir dessas primeiras análises desse conjunto de dados temporal, nós podemos concluir que a comunidade procariótica de Aplisina fulva tem uma certa estabilidade na riqueza e abundância de espécies. Contudo, entre o outono e o verão, a composição dessa comunidade muda, constituindo assim uma evidência de que há uma microbiota de transição, que é algo que já foi observado tanto para outras esponjas quanto para outros organismos de hábitos semelhantes, como os quinidários, mais especificamente algumas anêmonas e corais. Essas foram as referências. Muito obrigado.